Nesse vídeo nós vamos falar sobre Júlio Verne, escritor que desde o século XIX leva os leitores a atravessar o planeta em aventuras maravilhosas, e algumas dessas aventuras vão até o espaço. Seja bem-vindo ao Te Conto. Meu nome é Peu e eu estou falando da Terra. Antes de começar o vídeo, precisamos falar um pouco sobre o meu livro O Homem que Não Queria Matar, que está disponível para compra no site da editora Flávia e também na Amazon. Nele, um homem negro chamado Alberto decide que vai fazer de tudo para acabar com a morte de pessoas negras em sua sociedade. Será que ele consegue? Para saber a resposta, você vai ter que ler. Vem que eu te conto. Jules Gabriel Verne, mais conhecido aqui no Brasil como Júlio Verne, foi um escritor francês que nasceu em 1828 e que é considerado por muitos críticos literários como o inventor do gênero da ficção científica. Júlio Verne foi o primeiro autor a se dedicar a esse gênero quase que exclusivamente e a vender tiragens gigantescas dos seus livros. Júlio Verne fez várias predições em seus livros sobre o aparecimento de novos avanços científicos, como os submarinos, as televisões, as máquinas voadoras e também a viagem à Lua. Alguns chegam a considerá-lo quase como um verdadeiro profeta. Até hoje, Júlio Verne é um dos escritores cuja obra foi mais traduzida em toda a história, com traduções em cerca de 140 idiomas, segundo estatísticas da Unesco. E ele escreveu mais de 100 livros. A obra dele é muito vasta. Júlio Verne nasceu e viveu a maior parte da sua infância e da sua adolescência na cidade de Nantes, na França. Seu pai era um juiz e, embora sendo de uma família rica, Júlio Verne era dado a aventuras. Na adolescência, ele chegou a embarcar em um navio como marinheiro. Claro que seu pai não sabia. O navio em que Verne estava trabalhando como marinheiro estava indo para a Índia e o seu pai teve que viajar para interceptar esse navio num porto. E aí levou o filho de volta para casa, acabando com a carreira de marinheiro de Júlio Verne. Depois dessa aventura, Júlio Verne estudou retórica, filosofia e direito e seguiu os passos do seu pai, se tornando um advogado em Nantes, no ano de 1844. Porém, Júlio Verne se apaixonou e começou a escrever versos. Inclusive, um verso que ele escreveu, uma tragédia em verso, chegou a ter certa relevância na cidade de Nantes, começou a ser conhecida pelas pessoas, só que isso fez com que o seu pai ligasse um sinal de alerta. Opa, esse garoto vai querer ser um escritor e isso não é uma coisa muito boa. Seu pai, ele tinha a esperança de que Júlio Verne seguisse a carreira de advogado e que talvez se tornasse um magistrado igual ele. Assim, ele enviou Júlio Verne para Paris, a fim de que ele continuasse os estudos de direito. Porém, quando chegou em Paris, Júlio Verne começou a se interessar mais pelo teatro do que pelas leis. E aí, ele começou a escrever alguns livretos de operetas, algumas pequenas histórias de viagem, e o pior aconteceu. Ele conheceu escritores como Alexandre Dumas e Victor Hugo, e ele decidiu se tornar escritor de vez, o que, é claro, desagradou muito seu pai e cortou todo o seu apoio financeiro. Mas aí o estrago já estava feito. Júlio Verne já tinha fixo na sua mente que ele ia ser escritor e não advogado. Então seu pai parou de mandar dinheiro para ele. Só que, a partir dessa época, o apoio financeiro do seu pai não fez tanta falta. Os seus livros começaram a fazer muito sucesso, não apenas na França, mas em vários outros países do mundo. E ele se tornou um escritor muito prolífico. Ele assinou um contrato em que ele escrevia 2 livros por ano. E aí, esse contrato rendia muito dinheiro para Júlio Verne. Então, ele pôde juntar uma certa fortuna que provavelmente era muito maior do que o dinheiro que seu pai tinha. Júlio Verne preveu em seus livros muitos avanços científicos que pouco tempo depois se tornaram realidade, como a televisão, o helicóptero, o cinema falado, a vitrola, o gravador, as esteiras rolantes, o ar-condicionado, avião, viagens espaciais e muitas outras coisas. Ele conseguiu ser realmente um visionário. Mas a pergunta que surge é: como Júlio Verne conseguiu prever tanta coisa? Como nós já falamos antes, ele se formou em Direito e chegou a concluir até um doutorado em Direito. Então, mesmo sem uma formação acadêmica na área das ciências naturais, Júlio Verne ele estava acostumado a pesquisar bastante. Antes de escrever suas histórias, ele lia muito, pesquisava muito. E ele teve muitos amigos cientistas, e muitos dos conceitos científicos que ele apresentava nos seus livros eram testados antes em longas conversas com seus amigos cientistas. Foi por isso que ele imaginou ficções científicas cheias de detalhes e que pareciam até reais. Tudo era fruto das suas muitas leituras e de conversas com especialistas nas ciências que ele apresentava nos seus livros. Então vamos falar um pouquinho sobre algumas das principais obras de Júlio Verne. A primeira grande obra de Júlio Verne, o primeiro grande sucesso, que eu ainda não li, foi 5 Semanas em um Balão, que foi escrito em 1863. Foi a sua primeira obra e que lhe rendeu uma fama muito grande, e ela relata de forma vívida uma viagem de balão até a África. Os detalhes dos cenários acabou impressionando muito as pessoas. O interessante é que Júlio Verne nunca foi na África, e na época que ele escreveu esse livro, ele nunca tinha viajado num balão. Depois, o segundo grande sucesso
de Júlio Verne foi Viagem ao Centro da Terra, do ano de 1864. Em Viagem ao Centro da Terra, ele conta a história de um renomado professor, que é o Otto Lidenbrock, que é geólogo e mineralogista, e ele descobre uma passagem para o centro da Terra. E aí, ele se lança na aventura de conseguir chegar até lá. E ele vai apenas com seu sobrinho, que é o Axel, e também com um guia local chamado Hans. Se não fosse o Hans, eles estariam bem perdidos nessa viagem. Mas eles conseguem chegar até o centro da Terra e, de fato, é espetacular. As descrições que ele faz, a forma como ele chega e o que encontra no centro da Terra também é muito legal. É interessante que na época em que Júlio Verne escreveu, isso já era uma teoria que não era muito levada a sério na ciência, mas ele pesquisou bastante e ele escreveu um livro incrível. Hoje em dia a gente sabe que está mais ligado para fantasia, mas ainda assim é uma aventura espetacular e Júlio Verne escreveu de forma espetacular essa história, Viagem ao Centro da Terra. Em 1865, Júlio Verne escreveu o livro da Terra-Lua, que é simplesmente espetacular. Nele, um grupo de militares constrói um foguete em forma de uma bala de canhão e o dispara na direção da Lua. A obra debate detalhes que inspirariam a ciência e até a NASA, como, por exemplo, qual seria o melhor local para fazer o lançamento de um foguete para a Lua. No livro, em 1865, Júlio Verne disse que seria na Flórida, e ele acertou plenamente. Talvez como um prêmio, batizaram uma cratera lunar com o nome de Júlio Verne. Em 1870, Júlio Verne lançou 20.000 léguas submarinas. Nesse livro, acontece uma expedição para encontrar um animal, um monstro marinho gigantesco que tem aterrorizado os navios no Pacífico. Só que depois eles descobrem que não é um monstro marinho, e sim um submarino. O capitão desse submarino é conhecido, que é o Capitão Nemo. O Capitão Nemo é um personagem super conhecido de Júlio Verne. Em diversas outras obras da cultura pop ele aparece também. E 4 anos depois do lançamento de 20.000 léguas submarinas, novamente o Capitão Nemo voltou a aparecer em um livro de Júlio Verne, no livro A Ilha Misteriosa. Esse eu ainda não li. Em 1873, ele lançou A Volta ao Mundo em 80 Dias. No livro, Phileas Fogg faz uma aposta e segue em uma viagem contra o tempo, porque ele apostou que conseguiria atravessar a superfície do planeta todo em 80 dias. E para isso, ele se aventura em oceanos, florestas, e a sua viagem é um sucesso muito maior do que ele imaginava no início. É claro que para os dias de hoje, pensar em dar a volta ao mundo em 80 dias é uma coisa de louco, porque a gente tem muitos avanços na área dos transportes, mas naquela época, 80 dias para rodar o mundo inteiro parecia ser algo impossível de se concretizar. Como as aventuras de Júlio Verne são muito visuais, quem lê fica imaginando aquela situação toda, o cinema, com certeza, iria aproveitar as histórias de Júlio Verne para fazer também filmes de aventuras. E foi exatamente isso que aconteceu. No cinema, vários filmes já adaptaram as obras de Júlio Verne. Alguns dos principais filmes baseados nas suas obras são Viagem à Lua, de 1902, que foi realizado por Georges Méliès. Viagem à Lua é um clássico. Certamente você já viu aquela imagem da Lua sendo atingida no olho, coitadinha da Lua, por um foguete. É uma adaptação do livro Da Terra à Lua. Em 1951 foi a vez de A Ilha Misteriosa. 20.000 léguas submarina foi adaptado em 1954 com o astro Kirk Douglas no papel principal do filme. A Volta ao Mundo em 80 Dias foi lançada em 1956 e também foi um sucesso. Novamente, Da Terra à Lua, em 1958, houve uma refilmagem do filme. Depois, em 59, teve Viagem ao Centro da Terra. Em 1961, novamente, A Ilha Misteriosa. Depois, em 1962, Os Filhos do Capitão Grant. Em 62 também foi lançado 5 Semanas em um Balão. Em 1971, novamente Kirk Douglas, que era um astro, ele voltou a protagonizar um filme baseado na obra de Júlio Verne. Dessa vez, foi o filme O Farol do Fim do Mundo. Em 2004, houve uma refilmagem de A Volta ao Mundo em 80 Dias com Jack Chan no papel principal. Em 2008, Viagem ao Centro da Terra foi protagonizado por Brendan Fraser. E a continuação de Viagem ao Centro da Terra, Viagem 2, A Ilha Misteriosa, no ano de 2012, teve nomes como Dwayne Johnson, The Rock, e o Michael Caine, nomes importantes no elenco. Em breve, eu vou fazer vídeos sobre cada um dos livros que eu li de Júlio Verne. A Volta ao Mundo em 80 Dias, Da Terra à Lua, Viagem ao Centro da Terra e 20.000 léguas submarinas. Aí eu vou falar um pouco mais sobre o que eu achei sobre cada uma dessas obras. É
claro que muitos conceitos apresentados nessas obras vão parecer muito bobos e fantasiosos para os leitores de hoje em dia, mas ainda assim as histórias são muito gostosas de se acompanhar. Se você quer ler um livro leve, divertido, pega um livro de Júlio Verne para ler, que é certeza que você vai se divertir bastante. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e conheça o meu livro, O Homem que Não Queria Matar, que está disponível no site da editora Flive e na Amazon. Aproveita que nós estamos no mês da consciência negra e leia esse livro, que tem um protagonismo negro e fala sobre preconceito, discriminação, racismo e esperança. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreve no canal. Se não gostou, manda para o espaço e vem que eu te conto.